Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal XYZ da Engenharia, e onde nós estamos passando uma série de vídeos sobre o fenômeno dos transportes e estamos estudando o tema de viscosidade. Para quem tem alguma dúvida em algum tópico da matéria, pode estar consultando no meu canal aqui, que vai ter os tópicos sobre massa específica, peso específico, temos sobre propriedade dos fluidos, tá bom? Então nós vamos ver agora exercício sobre viscosidade. Bem, esse exercício ele fala o seguinte: um pistão de alumínio com a densidade relativa de 2,64, com 73 milímetros de diâmetro e 100 milímetros de comprimento, está em um tubo de aço estacionário com 75 milímetros de diâmetro interno. Um óleo sai 10W a 25 Celsius ocupa um espaço anular entre o tubo. Uma massa de 2 kg está suspensa na extremidade inferior do pistão, como mostrado na figura. O pistão é colocado em movimento, cortando-se uma corda suporte. Qual é a velocidade terminal da massa M? Considere um perfil de velocidade linear dentro do óleo, tá bom? Então, por exemplo, você vai ter aqui um cilindro, tá bom? Um cilindro dentro do outro, onde ele está deslizando, e nessa parede você vai ter uma camada de óleo, tá bom? Vai ter uma camada de óleo aqui revestindo o cilindro. Isso é um corte lateral que você consegue observar. E na ponta do cilindro você tem a massa M, tá bom? Que está sendo puxada para baixo quando você cortar o fio. Bem, vamos observar então quais são os nossos objetivos para poder resolver e encontrar o pedido. Nós vamos partir desse objetivo, é essa fórmula aqui que nós vamos utilizar para poder resolver a questão. Se pede a velocidade, então através da fórmula da tensão de cisalhamento, para quem tiver dúvida na tensão de cisalhamento ou viscosidade, pode estar procurando aí o vídeo relacionado a isso já gravado nesse canal. Você vai ter essa fórmula que já foi desenvolvida, né? F sobre A igual a viscosidade, onde F é a força, A é a área, tá bom? Você tem aqui o perfil de velocidade, dV, e dy, que é a película de óleo, tá bom? A altura da película de óleo aí, considerado como dy. Então, reajustando a fórmula, nós vamos colocar tudo em função da velocidade para que seja útil para essa questão, tá bom? Então, o que você vai fazer? Reajustando a fórmula, eu vou passar dy para o lado de F, tá bom? Vou passar a viscosidade também para o outro lado da igualdade, tá? Ela está multiplicando, ela passa dividindo, então vai ficar desse modo aqui, ó, F vezes dy sobre A vezes viscosidade é igual a velocidade, é o que você procura. Então esse é o nosso objetivo, tá bom? O objetivo principal é resolver essa fórmula. Quais são as características que nós temos, o que a gente tem de valores e o que a gente não tem, tá bom? Nós vamos analisar o que o problema deu, o que o problema não deu. Bem, então a força nós não temos, a área nós não temos, dy nós não temos, a viscosidade nós não temos exatamente no problema, mas buscando no catálogo, com óleo sai 10W 25 Celsius, você consegue encontrar a viscosidade, tá bom? De propriedades termodinâmicas. Um dos livros que você consegue encontrar é o McDonald, tá bom? Mecânica dos fluidos, introdução da mecânica dos fluidos. Ou você pode encontrar de algum dos livros do Franco Brunetti,
na parte onde você tem propriedade, as propriedades físicas. Qualquer um desses livros aí você pode estar encontrando. Então, para facilitar o trabalho, eu já tenho aqui o valor da viscosidade, tá bom? Você tem aqui 0,13 newtons esse segundo por metro quadrado. Você tem um SG, que é a densidade. Eu tenho o diâmetro interno, que é o cilindro móvel, diâmetro interno do cilindro móvel. Tenho o diâmetro externo, que é o cilindro que fica parado, né, estático, onde nós já temos a conversão, né? Nós vamos dividir por 1000, temos esse valor e estes valores aqui. Vamos passar tudo para o sistema internacional, né? Metro, segundo, quilograma, para que não haja problema na hora de fazer o cálculo. E aí nós temos o tamanho do cilindro, móvel. Vamos considerar somente o cilindro móvel aí, tá bom? Na altura de 0,1 metro, tá bom? Então é isso aí que esse é o tema que nós vamos objetivar. Então nós temos também a massa específica da água, pode ser consultado aí em diversos sites, e se não tem problema em achar uma específica da água, não foi fornecido no problema, mas você deve, quando você estuda a mecânica dos fluidos, é a mesma coisa de você saber que a densidade vale 9,8, tá bom? É a mesma coisa você saber que a massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico. Então tem que ter esse tipo de raciocínio já pré-fabricado aí, pessoal. Então massa do bloco é 2 kg, tá bom? E outra coisa aqui que eu não tinha colocado, que a gente vai procurar também a massa do cilindro, tá? Massa do cilindro, para que depois se calcule a velocidade geral. Nós necessitamos. Eu vou fazer a demonstração, então. Bem, então como que funciona aqui, ó, esse problema da viscosidade. Está vendo um cilindrinho pequeno, que é chamado de pistão, tá? Aqui, nesse ponto. E aí você tem um cilindro grande, aonde ele vai correr, que ele vai deslizar para baixo, tá? E aí você tem a pedrinha ligada a ele através de um cabo, tá bom? Bem, esse cabo ele não vai ter interferência no exercício, tá? É só como você imaginar que a pedra está ligada ao cilindro como um todo, tá? Quando ele desce com o peso total, tanto do cilindro quanto da pedra, como de maneira uniforme, tá bom? Ou seja, o que nós vamos procurar aqui nessa força que é o nosso objetivo que é um dos objetivos da gente encontrar. Ela seria a força peso do cilindro, tá? Força peso do cilindro e a força peso do bloquinho, da pedra, tá? Vou chamar da pedra aí, do bloco. Então, denominar como força de B. Então, encontrando essa força, você vai ter o FP total. Como que nós vamos fazer isso, né? Vamos primeiro determinar a área, dy e a massa de C, para observar como vai ser calculada a força logo em seguida. Bem, calculando dy, nós temos a seguinte situação. Temos a fórmula de dy, tá? Que seria a distância que fica no local vago preenchido de óleo, tá bom? Seria essa distância dy. Então, dy é diâmetro externo menos diâmetro interno dividido sobre 2. Então, você tem 0,075 menos 0,073, que são os valores do diâmetro já encontrados aqui, ó. E aí você vai executar a divisão, vai encontrar 0,01 metros. Bom, já convertido para metros. Agora fica fácil. Então, preenchendo o valor nesse ponto, você vai anotando, tá bom? E aí,
nós vamos calcular agora, temos o valor aqui de dy, vamos calcular agora a área de contato do cilindro pequeno. Observe aqui que eu retirei da tela o cilindro menor, ficou só o cilindro maior ficou só o cilindro menor. E aí você calculando a área agora de contato entre o cilindro e o fluido, o cilindro móvel e o fluido, seria somente do cilindro pequeno. Essa é uma das grandes dúvidas desses exercícios. Então, pessoal, como é que eu calculo a área desse cilindro pequeno? Você vai utilizar a fórmula π vezes diâmetro vezes altura. Ok? Fórmula que você encontra aí em livros didáticos de matemática, na própria internet, aí você encontra fórmula da área, tá? Da área do cilindro. Lembrando que quando se desenrola o cilindro, você tem o quê? Você tem uma chapa, né? Mais ou menos desse modo aí. Isso é o que entra em contato com o fluido. Logo, você tem a área é igual a π vezes 0,073 vezes 0,1 é igual a 0,0229 metros quadrados, unidade de área. Ok? Bem, se você está perdido no exercício aí, no caso, por que você está calculando a área, por que você está utilizando essa fórmula aqui, volta lá no vídeo lá, que mostra, que fala na teoria sobre a viscosidade, você vai entender, tá bom? Não fica muito grande o vídeo para poder explicar tudo. Então vamos voltar lá. Então, qual é o nosso outro objetivo? Já tenho a área aqui, vamos colocar o valor, tá bom? Então tem a área agora, tem dy. Me falta massa do cilindro e a força. Como que eu calculo então a massa do cilindro? Massa do cilindro, aliás, o volume, eu vou calcular a massa do cilindro primeiro através do volume, tá? Primeiro eu tenho que calcular o volume do cilindro, que é uma fórmula básica, tá? Do ensino médio mesmo, já ensinado no ensino médio, que é como se calcula o volume do cilindro. Você tem π vezes r ao quadrado vezes h. Você tem então os valores, dividindo o raio interno, que é este aqui, você teria este valor, tá bom? Vou elevar ao quadrado, multiplicar pela altura do cilindro, que é h, tá? Vale 0,1 metros. E aí fazer essa continha, chegando no valor de 4,18 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, volume, tá? Dá de volume. Em seguida, eu vou utilizar esta fórmula para que eu possa encontrar, então, a massa do cilindro, tá? Vou usar a massa específica para encontrar a massa do cilindro. Por isso que eu estou fazendo esse tipo de cálculo aqui. Bem, logo depois, achando a massa do cilindro, o volume do cilindro, você vai aplicar a fórmula, a densidade relativa, tá bom? Eu tenho da densidade relativa aqui em roxo, né? Começando por aqui. Desculpa, vamos grifar aqui. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, o SG, para calcular a massa específica antes de calcular a densidade, a fórmula da densidade relativa para achar a massa específica. Então eu tenho massa específica do cilindro sobre massa específica da água. Então, calculando o valor que foi fornecido pelo exercício, né, você tem o valor aqui que a massa específica da água equivale a 1000. Aliás, fazendo uma correção aqui, ó, você tem o valor da água aqui, tá? Você tem o valor da água, da massa específica da água. Esse aqui que eu vou grifar em roxo é o que você tem. Multiplicando esse valor por SG, que é 2.641, vezes da água, que é 1000, você vai ter, então, o massa específica do cilindro, tá bom? Que seria 2.640 kg por metro cúbico, tá? Então, vamos continuar aí. Tendo
a massa específica do cilindro, você vai aplicar dentro da fórmula da massa específica. Massa específica é igual massa sobre volume. Então, vamos evidenciar a massa, né? Você tem massa específica vezes o volume, você consegue calcular a massa de C. Então, fazendo um simples cálculo aí, com os valores que nós já temos, massa do cilindro seria de 1,10 kg. Logo em seguida, aqui nós vamos anotar que nós temos o valor aqui, que é 1,10. Vamos corrigir esse valor aqui. 1,10, esse valor aqui, tá? Nós temos aqui massa do cilindro e a massa do bloquinho, tá? Massa do bloquinho que vai correr junto com o cilindro. 1,10 vezes 9,8, que é força-peso, tá? Como se calcula o peso, fórmula simples da física, mais o pequeno bloco de massa M, né? Que a gente tem aqui que equivale a 2, já dado no exercício. Então, executando esse cálculo, nós vamos ter a força de 30,41 newtons. Bem, agora temos todos os dados preenchidos, temos a força, temos a área completo, temos dy e esse valor aqui, deixa de fora, tá bom? Então, pessoal, de posse de todos os dados, nós vamos executar o cálculo. Bem, então nós temos o seguinte, ó, temos a força da fórmula, tá? Vamos observar a fórmula aqui, ó. Temos a força, onde tem a força nós vamos substituir pela força, onde tem o dy, nós vamos substituir pelo dy, onde tem a área, vamos substituir pela área, onde tem a viscosidade, nós vamos substituir pela viscosidade, encontrando assim dv, que é a velocidade procurada pelo exercício, tá? Então, fazendo o cálculo, você vai encontrar dv igual a 10,21 metros por segundo, ok? Então, foi um vídeo bem detalhado aí para vocês. Para entender maiores dúvidas sobre esse exercício, que é um pouquinho complexo, você volta nos vídeos que tem os tópicos explicando sobre cada uma dessas grandezas da física, massa específica, peso específico, tá bom? Obrigado aí por assistir os vídeos do meu canal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos botar mais vídeos detalhados sobre mecânica dos fluidos. Muito obrigado.